Fala guerreiro e guerreira, você chegou até aqui a mais uma aula da Jornada do Sargento. Mas deixa eu te explicar. Essa jornada já está acontecendo há alguns dias e nos primeiros 15 dias dessa jornada, lá no nosso site, foi liberado todo o acesso, não somente à aula de conteúdo, mas baixar a apostila, a resolução dos exercícios em videoaula e a resolução em gabarito comentado. Então, para você ter acesso a isso tudo, você tem que clicar no link que está aqui embaixo e ir lá ao nosso site. Agora preste bem atenção. O período de aquisição das nossas turmas já está liberado, está com acesso para todo mundo. A nossa turma da ESA está R$ 149,99, a nossa turma da EA está R$ 99,99 e a nossa turma da SPSEC está R$ 199,99. Tudo isso por causa desse momento tão desafiador que a gente está vivendo com essa pandemia. E aí nós queremos contribuir com a sua preparação. Então, só recapitulando, você vai assistir essa aula aqui, você pode ir ao nosso site, nas primeiras 15 aulas você tem um acesso liberado a tudo. A partir da 16ª aula, para você ter acesso a tudo, você precisa fazer esse pequeno investimento. Beleza? Nenhuma dúvida? Então agora é só partir para assistir aqui mesmo a aula do dia. Tamo junto interagindo. Então, gente, a aula de hoje ela é uma aula para você entender como interpretar corretamente um tema na hora que ele aparecer lá na sua prova de redação. Eu coloquei aqui a interpretação do tema, porque existem duas formas de temas que podem aparecer. E a gente vai ensinar a interpretar cada uma delas. A primeira delas, a primeira consideração, na verdade, é para você entender o quão importante é um tema, tá? Na verdade, eu coloquei aqui que ele é o critério mais importante. Por quê? Porque ele é um dos critérios que anula a sua redação caso você interprete mal o tema, não se adeque a ele. Então, a gente tem aqui aquelas três opções que eu já comentei em outra aula: fuga total, fuga parcial e adequação total ao tema. Nessa daqui, fuga total, o aluno, infelizmente, zera totalmente a sua redação. Na fuga parcial, ele não vai zerar totalmente. Ele vai, com certeza, tirar uma nota inferior à desejada, porque ele não vai atender a tudo aquilo que o tema está pedindo. E a adequação total é quando o aluno ele consegue contemplar realmente tudo que a banca está pedindo. Vamos entender o que exatamente a banca pede na hora que ela passa um tema? Porque de repente você não está visualizando. E a gente vai estudar isso agora. Vamos lá. Eu coloquei aqui que o assunto é diferente de tema e que o tema também é diferente de tese. Você sabia disso? Assunto é diferente de tema e muitos alunos confundem os dois. O que é assunto, Stephanie? Desculpa. Assunto é quando você disserta, quando a banca te dá um assunto, é quando ela quer que você disserte sobre algo bem genérico. Bem genérico. Eu não coloquei aqui, mas eu quero que você anote aí, com certeza, no caderno que você tem aí na sua frente, anotando a matéria, Eu quero que você coloque aí. Assunto vai ser igual a algo bem genérico, tá? E tema? Tema é quando a banca especifica o que ela quer que você fale sobre aquele assunto. Então vamos ver aqui. Botei um exemplo, Disserte sobre Jogos Olímpicos. Olha como é genérico. Só com esse enunciado, eu posso interpretar que a banca quer que eu fale sobre a importância dos Jogos Olímpicos para os brasileiros, para a economia, a importância dos jogadores, o salário dos jogadores, N coisas diferentes que eu posso vir a escrever dentro de disserte sobre os Jogos Olímpicos, porque está muito amplo. Eu posso escolher o que eu quiser. Stephanie, é fácil assim? Não. Com certeza a banca vai aí especificar para você o que ela quer que você fale sobre os Jogos Olímpicos. E é isso que é o tema. Então tá aqui, ó. O
tema: disserte sobre a importância dos Jogos Olímpicos de 2016 para o Brasil. O que ela fez de diferente entre o assunto, né, e o tema? Ela está especificando o que ela quer ouvir de você. E é aí que o aluno erra. É aí que o aluno até fala de Jogos Olímpicos corretamente, mas ele não fica totalmente adequado ao tema. Ele fica na fuga parcial, porque ele fala dos Jogos Olímpicos, mas ele não responde, por exemplo, a importância, tá, dos Jogos Olímpicos para o Brasil. Ele fala de qualquer coisa que vem à mente dele sobre os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos em outros países, Jogos Olímpicos e a importância disso para o meio ambiente, eu não sei. Mas ele, com certeza, não está contemplando aí totalmente o tema Jogos Olímpicos e a importância dele para o Brasil. Conseguiram entender a diferença? Assunto, então, que eu pedi para você anotar, é quando é bem genérico, tá? E o tema específico, tá ok? Eu coloquei outra diferença aqui que os alunos sempre se confundem. Tema diferente de tese. O que é tese, Stephanie? Tese é uma partezinha muito importante da dissertação argumentativa. É nela que o aluno consegue dar a sua opinião sobre todo o texto. A minha opinião sobre esse estúdio é que ele é excelente para gravações. E aí eu vou continuar na minha dissertação explicando por quê, dando provas, trazendo argumentos. Mas a minha tese, a minha opinião maior, foi a que o estúdio é excelente para gravações. Essa é uma opinião. Então, tese é sua opinião, tá? Aquela opinião que tem que aparecer num texto dissertativo argumentativo. Muito bem. Eu coloquei aqui também os tipos de tema que podem aparecer. Como eu falei no começo da aula, existem 2 tipos de tema que podem aparecer para você interpretar antes de produzir seu texto de fato. O primeiro deles é o denotativo. Lembra que eu falei isso em outras aulas? Denotativo é o sentido do dicionário. Começa com D, é o sentido literal, o sentido real daquela palavra. Ok, e temos aí também os conotativos, os temas conotativos, que, lógico, vai ser o oposto de denotativo. A gente vai ver cada um deles especificamente. Vamos começar pelos denotativos, que são, inclusive, os que mais caem? Denotativos. Geralmente, eles vão aparecer dessa forma. Frases diretas, objetivas, claras, em forma de pergunta também, tá ok? E qual vai ser a técnica para a gente saber interpretar corretamente esse tipo de tema? Vem comigo. A seguinte técnica: identificar palavras-chave, limitadores, tanto limitador espaço-temporal como limitador comando. Essas nomenclaturas fui eu que criei, tá? Você pode encontrar aí de outras formas essa maneira de especificar o tema. Mas eu achei muito fácil trabalhar assim e você vai entender o que eu estou dizendo. Eu tenho um tema aqui, tá? Um tema denotativo, um tema objetivo, claro, que a banca disse de forma bem explícita o que ela queria. E a gente vai usar essa técnica de achar palavras-chave, limitadores, para interpretar corretamente esse tema aqui. Então vem comigo. O que é a palavra-chave? Palavra-chave é a palavra mais importante. É a palavra que te remete ao assunto que deve ser tratado, né, na sua redação. Então, pensando aí comigo, qual seria a palavra-chave, o assunto principal a ser tratado nesse tema aqui? Quais os efeitos da implementação da lei seca no Brasil? E aí, o que você me diria? Qual é a palavra-chave? Acertou quem falou lei seca. O tema, né, o assunto principal é lei seca. Ah, mas espera aí, não é um assunto. Não veio pedindo disserte sobre a lei seca. Veio pedindo um tema. Disserte, né, sobre quais os efeitos da implementação da lei seca no Brasil. Bom, gente, primeira etapa aí, ó, concluída. Palavra-chave encontrada. Lei seca é o assunto, tá? Pode colocar aí do lado. Remete ao assunto
principal que vai ser tratado, né? Vou colocar aqui. Assunto. Próximo, limitador espaço-temporal. São aquelas palavras que vão limitar, tá? Delimitar o espaço e o tempo sobre os quais eu tenho que falar na minha redação. Nesse tema aí, quais os efeitos da implementação da lei seca no Brasil? Existe algum limitador que indica qual é o tempo, né, ou espaço, lugar que eu tenho que abordar na minha redação? Sim. Tá aqui, ó. Brasil, vou até marcar de outra cor. Laranja. Brasil. Brasil aqui é o limitador de espaço temporal. Já vi muito aparecer também em concursos no século XXI, para os brasileiros, tá? Para a sociedade atual. Tudo isso é limitador de espaço temporal. Que aí você se liga, pô, peraí, eu não posso passar predominantemente a escrever na minha redação com foco para algum outro país, para os Estados Unidos, para a França, tá? O meu foco vai ter que ser Brasil. Eu não posso focar predominantemente na minha redação para falar de sociedade do século XX, porque ele pediu sociedade atual. Aí o aluno levanta o dedinho. Stephanie, então eu não posso falar dos Estados Unidos, nem da França, e nem do século XX? Aluno, não foi isso que eu disse. Você pode e deve. Quando você faz referências ao passado, né, você usa aí artifícios históricos, isso conta muito, muito bem, né, muitos pontos positivos para você. Quando você sabe associar o que acontece no Brasil com o que acontece em outros países, isso é ótimo para você. O que eu disse foi, você não pode passar a redação inteira falando só sobre os Estados Unidos. Ou só sobre como acontece a lei seca, como acontecia, né? Nesse caso aqui não existia, mas se existisse, como acontecia a lei seca no Brasil no século XX. Sempre, quando você for estabelecer relação histórica, né, ou temporal, é para estabelecer uma relação de sentido, para fazer comparação. E não só para passar a redação falando do que não é o foco da nossa redação, tá? E o último, que eu julgo aqui, eu vou dizer para você que é o mais importante, que faz os alunos saírem da fuga parcial e irem para a adequação total, é esse aqui, limitador comando, tá? Que eu chamei de comando, você pode chamar do que você quiser. O que eu chamei de limitador comando? É aquilo que a banca quer saber. Ela já falou que ela quer o assunto lei seca, ela já falou que ela quer o foco no Brasil, tá? Posso comparar com outro país também, dizer como é que acontece em outro país. Mas o meu foco tem que ser predominantemente no Brasil, mas tem uma palavrinha aqui, tá? Um limitador comando, que está indicando sobre o que exatamente eu tenho que falar. Se eu tenho que falar mais de causas, mais de consequências, mais de soluções, mais de problemas, etc. Tem uma palavra aqui que está indicando isso. Vê se você consegue perceber. Quais os efeitos da implementação da lei seca no Brasil? Encontrou? É fácil. Essa palavrinha aqui, ó, efeitos. Essa palavrinha vai nos remeter a consequências. Quais são os efeitos, né, as consequências que aconteceram depois da implementação da lei seca no Brasil. É isso, é fácil, tá? Então aqui eu vou até puxar uma setinha e vou colocar aqui, consequência. Consequência eu vou deixar abreviado, tá? Você escreve aí, completa aí, consequência. Stephanie, sempre é assim? Sempre é consequência? Claro que não, aluno. Essa palavrinha aí pode ser causa, tá? Quais são os motivos para o Brasil sediar os Jogos Olímpicos? Quais são os motivos? Quais são as causas, tá? Às vezes a banca pede ambos. Quais são os efeitos, né? Quais são os motivos e efeitos de determinada medida para o Brasil? Então você tem que estar ligada no limitador comando. O que acontece muito? E nesse caso aqui, isso foi um tema de vestibular, né? Foi um tema do Enem. O que acontece aqui quando o aluno ele não encontra o limitador comando? Ele escreve sobre o que ele quiser sobre a lei seca dentro do Brasil, que foi o caso. Muitos alunos nesse ano escreveram sobre os motivos, tá? As causas que fizeram a implementação da lei seca ter acontecido no Brasil. Muita gente saiu falando, foi importante
essa lei, a implementação dessa lei, porque os brasileiros são irresponsáveis, eles dirigem alcoolizados, né? A sociedade precisava disso e blá, blá, blá. Muitas causas. Quando, na verdade, a redação queria ouvir as consequências. Aí o aluno levanta a mão mais uma vez e pergunta: Stephanie, então eu não posso falar das causas nesse caso aqui? Eu falei isso, aluno? Claro que não! Claro que você pode falar das causas. Uma redação, uma dissertação, ela é baseada em causas e consequências o tempo inteiro. A diferença, né, o detalhe, está em quando você encontra o limitador comando, você vai escrever predominantemente segundo ele. Então eu posso falar de causas? Posso, mas numa proporção bem menor do que eu tenho que falar de consequências. Meu texto tem que ser muito mais voltado para consequências nesse caso do que para causas. Entendido isso? Então ficou fácil, né? Identificar a palavra-chave, o limitador espaço-temporal e o limitador comando. Vamos ver como é que acontece, como é que se usam as técnicas para quando um tema é conotativo? Vamos lá! Então, gente, agora como interpretar temas conotativos, que são temas que não são tão claros, objetivos e diretos e são bem poéticos, né? Bem filosóficos, que você tem que parar, analisar todas as possibilidades, ser muito crítico com cada palavra que está ali, tentar interpretar ao máximo as suas figuras de linguagem. Geralmente ele vai aparecer aí em forma de imagem e charge, tá? Muitas imagens aparecem em concurso, mas isso lá naquela coletânea de textos, tá bom, gente? Quando eu tô falando de interpretação de tema, eu tô falando o seguinte: existe uma coletânea, alguns textos, e você já sabe que texto não necessariamente é texto escrito, pode ser uma imagem. E essa coletânea de textos, ela pode trazer, sim, imagens e charges, e essas imagens e charges vão ser a frase tema. Às vezes a banca, ela não te dá uma frase clara, e aí você tem que interpretar só as imagens que estão lá, né? E isso vai ser o que a gente vai chamar de tema conotativo. Como pegar só aquela charge, interpretá-la de forma correta e falar: tô seguro para fazer minha redação porque eu sei o que eu preciso falar, tá? Olha aí, eu coloquei, os temas geralmente vão ser implícitos, você vai ter que descobrir sobre o que é para ser tratado o que é para ser dito na sua redação, né? Sobre o que deve ser tratado na redação. Muito bem, e aí também temos técnicas. Primeira coisa, identificação de indícios concretos. Tudo que for abstrato, você aluno, né? Você aluno sagaz, você vai pegar aquilo abstrato, tá? Filosófico, poético, e vai trazer para o mundo real, vai trazer para o concreto, tá bom? Então, se eu falar assim, chorou rios de lágrimas, né? Pronto, você aluno vai ficar aí. Vamos fazer esse exercício. Você aluno vai precisar trazer essa frase que eu acabei de falar para o concreto. Como que eu transformo chorei rios de lágrimas para uma frase com o mesmo sentido, só que concreta? Chorei muito, chorei copiosamente, estava aos prantos, qualquer coisa nesse sentido. É a mesma coisa que você vai fazer com o seu tema conotativo, tá? E interpretação das figuras de linguagem que vão aparecer, tá ok? É simples. Vamos fazer um teste para ver se você entendeu? Eu coloquei um tema aqui que já caiu em um concurso e foi o seguinte: o mais triste de um passarinho engaiolado é que ele se sente bem. E aí, atenção, agora a gente não vai mais usar a técnica dos temas denotativos. Técnica de achar palavra-chave, limitador socioespacial, limitador comando, não. Agora você precisa transformar essa frase abstrata em uma frase concreta, tá? Então, se a gente tivesse que transformar isso aqui e tentar traduzir, tá, esse tema, entender qual é o assunto que a banca está pedindo para ser tratado, o que você acha que seria? O mais triste de um passarinho engaiolado é que ele se sente bem. Conheço pessoas, alunos, que escreveram essa redação na época e falaram sobre passarinhos, tá? Falaram sobre o IBAMA, a apreensão ilegal de animais e, né, toda essa história aí. Não,
Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com passarinhos e tadinho dos passarinhos que são apreendidos, né, por tráfico ilegal aí de animais. Não tem nada a ver com isso. Aqui a gente fala: o mais triste de um passarinho engaioelado é que ele se sente bem. Quem é o passarinho? Nessa metáfora, quem é o passarinho que está engaiolado? E aí eu vou te dar uma dica. Sempre quando o tema for um tema conotativo, ou seja, um tema abstrato, você vai tentar trazer aquela frase para uma realidade social. Vamos fazer isso? Quem é um passarinho engaiolado que está se sentindo bem preso? Vamos pensar na nossa sociedade? Podemos ser nós, pessoas, né? Enquanto sociedade, muita gente se sente, está presa, está limitada e se sente bem porque não sabe o que é liberdade, né? Não conhece os seus direitos perante a lei, não sabe até onde pode ir, então ele fica ali e não toma nenhuma atitude. Ou seja, esse tema aí, se fosse traduzido em uma palavra, seria conformismo. Conformismo. E aí por vários motivos. Por ignorância da sociedade, né? Nem todas as pessoas têm acesso à educação. E aí você vai desenvolver a sua argumentação, tá? Muito bem. Eu coloquei mais um aqui pra gente treinar. O inferno são os outros. Essa frase é de Sartre, tá? Um estudioso. O inferno são os outros. Se essa fosse a frase tema conotativo da sua redação, sobre o que você escreveria? Vamos transformar essa frase em algo concreto? Pensa na sociedade. Como assim o inferno são os outros? Gente, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, por exemplo. Muitas vezes na minha vida, e já vi várias pessoas passando também, tá? Muitas vezes a gente acaba botando a culpa no outro sobre um problema que é nosso. Não sei se você já percebeu, mas de repente você não passou numa entrevista de emprego e aí você saiu de lá e ficou falando: ah, não passei porque tinha gente muito qualificada, tá botando a culpa nos outros. Ah, e aí vai contar pra um amigo: ah, pô, eu não passei porque eu não sabia o que ia cair, a empresa não me deu, né, um feedback de como seria a seleção, tá culpando a empresa, né? Então assim, você bota a culpa nos outros o tempo todo de erros que são seus. Isso acontece em vários níveis, né? Nível profissional, amoroso, enfim, familiar. E é isso que esse tema falava. Era pra gente falar disso. Como a sociedade coloca a culpa nos outros de problemas pessoais, né? A gente sempre aponta pro outro primeiro pra depois: ah, realmente, tive culpa nisso aí, mas, né? Quem errou mais, quem começou errando foi alguma outra pessoa. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que a aula tenha sido esclarecedora e até a próxima aula. Um abraço!